Então, agora para a gente colocar as janelas, tá bom? As portas e as janelas. Bom, vamos ver como é que a gente faz para colocar essa primeira janela aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, pessoal, é abrir esse vão aqui, ó, esse espaço na parede. Por quê? Porque aonde eu tenho janela, eu não tenho parede, ok? Ó, concordam comigo? Vamos dar uma olhada aqui nesse desenho que a gente estava fazendo agora há pouco. Se eu passar um corte aqui simulando uma planta, ó, colocar ele na altura da planta baixa, olha só. Aonde está passando o corte da planta pela janela, eu tenho a interrupção da parede, e daí o que eu estou enxergando? Eu estou enxergando a janela, certo? Concordam comigo? Sim, né? Então aqui na planta baixa, no desenho do AutoCAD, é a mesma coisa. Aonde eu tenho janela, eu vou interromper a parede. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar exatamente o ponto médio da parte interna dessa linha de parede aqui, ó. E vou dar um offset para cada lado da metade que representa o tamanho do vão todo. Então, olha só, a minha janela ela tem 1,4 de largura. Essa medida que vocês estão vendo aqui na planta, pessoal, ó, é 1,4 de largura por 1,1 de altura, tá? E P significa peitoril. Eu já expliquei para vocês o que é peitoril. É a distância entre o piso do pavimento interno, ou melhor, o piso interno do pavimento e a parte de baixo da janela, tá? Então, beleza. Se ela mede 1,4, eu vou criar uma linha bem aqui no meio, ó, e vou dar um offset de 0,7 para cada lado. Por quê? 1,4 dividido por 2, 0,7, né? Apago essa linha do meio e dou um trim. Aí eu vou ativar a minha layer esquadria, ó, e vou desenhar uma linha aqui e uma linha no meio. Beleza? Aí no meio tem que ter duas linhas, né? Não uma só, para representar a minha janela. É a representação mais simples que a gente tem de janela. Vou dar um offset de 0,02 para cada lado, ó, para representar a folha da janela. E está feita a representação da minha janela. Sem mistério, né, pessoal? Isso vale para todas as janelas do desenho. A diferença é só o tamanho, tá? E a porta, gente? A porta, vocês já aprenderam a desenhar uma porta, não aprenderam? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou desenhar uma portinha com a layer esquadria. Então, a minha parede tem ponto 15, então a porta também vai ter ponto 15, né, de largura, o batente dela. Vou desenhar primeiro o batente, que tem 5, uma perninha dele 5 centímetros por ponto 15, que é a espessura da parede, e o outro lado do batente aqui, né, a outra perninha, ponto 0,5 de novo. Então, 5 centímetros, 15 centímetros, 5 centímetros. A distância entre um lado e o outro do batente vai ser a distância do tamanho da porta. Então, vou fazer uma porta aqui com... essa porta interna aqui, ó, vou fazer com 70 centímetros. As únicas duas portas que vão ter 80 nesse projeto vão ser a porta de entrada principal da casa e a porta do banheiro, que tem que ter 80 obrigatoriamente, tá? Então, vou fazer com 70, ó. Ponto 7. Seleciono meu batente, o lado do batente, dou mirror, pego bem no meio dessa linha e ele já cai na posição correta. E aí, a folha da porta eu faço com retângulo, né? Ó, menos 0,05, vírgula, 0,7. Beleza. Agora falta só fazer o arco. Pego o arco. Start, End, Direction. Start, End, Direction. Ok? E agora é só eu posicionar. Vou abrir o vão da porta, igual eu fiz com a janela. Vamos colocar a porta, vamos colocar essa porta aqui, ó, que eu acho que é a mais dificinha de colocar. Ó. A minha porta, ela vai estar no meio desse espaço aqui, ó, entre essa linha e essa. Então o que eu vou fazer? Vou criar uma linha auxiliar aqui justamente para eu achar esse meio. Crio uma outra linha aqui e o ponto médio dela vai ser o centro. Ó. Apago, apago, dou um offset de ponto 35, que é a medida, ou melhor, né, pessoal? Ponto 35 não. É ponto
Vamos ver quanto que ela mede no total aqui. 0,8, né? Porque eu tenho mais 5 de cada batente. Beleza? Então, dou offset de 0,4. Ó, 0,4. Aqui ficou pequeno o espaço. Eu acho que essa parede aqui, pessoal, ela é um pouquinho mais para dentro, tá? Eu desenhei com a medida errada. Vou dar um stretch aqui para arrumar. De 0,2. Depois vocês podem fazer ela com a medida correta. Tá? 0,2 não, perdão. 0,1. Vou fazer a mesma coisa, ó. Offset de 0,4 e offset de 0,4 para achar a posição da porta, ok? Dou um MA para copiar a propriedade. Lembra do MA que copia a propriedade? Ó? Copio, transformo essa linha em linha de parede, corto, deleto, e aqui no meio eu corto, porque da mesma forma que a parede é interrompida onde passa a janela, onde tem a porta também. Ó, e abrir o vão da porta. Agora é só eu pegar e colocar a porta no lugar. Ó. Venho aqui, seleciono a porta toda, pego pelo batentinho e trago ela aqui. E está colocada a porta no lugar. Tá, pessoal? E a mesma coisa vale para todas as outras portas. Ó. Vamos colocar essa porta aqui, ó. Mesma coisa. Ela tem uma boneca, tá, pessoal? A distância entre a parede mais próxima e a porta a gente chama de boneca. Eu já falei disso para vocês lá na expressão gráfica, né, gente? Então, ó, a minha boneca é de 10 centímetros. O que eu faço? Qual que é a parede mais próxima? Essa aqui, não é? Dou um offset de 0,1 para fazer a distância da minha boneca. Dou um offset de 0,8, que é o tamanho da porta. Dou um extend para passar a linha de parede para o outro lado. Extend, seleciono, limite. Vou cortar o que não me interessa. Trim, corto. E agora é só posicionar a porta. Pego a mesma porta, ó, dou um copy nela. Rotaciono ela para ela ficar na posição correta. Rotacionei 90 graus. Opa, mas ela tem que abrir com a porta para cá, não é? O que eu tenho que fazer? Mirror. Seleciona a porta, digita Mirror. Linha de espelhamento na horizontal, ó. Vai perguntar, quero apagar o objeto original ou não? Nesse caso eu quero, né? Porque eu quero só inverter. Então, sim, quero apagar. Seleciona e coloca na posição correta. E tá lá a outra porta. Beleza, gente? Então aí eu gravei isso aqui, tá? Essa explicação eu gravei para vocês poderem assistir depois, quantas vezes for necessário, para a gente tentar colocar essas portas, essas janelas. Fiz só uma janela e 2 portas, né? Aí vocês podem tentar colocar as outras, porque o procedimento é exatamente o mesmo. Beleza, pessoal?